Psicopatia como herança. Como é que funciona esse negócio da gente receber uma herança de comportamento? Porque quando a gente está falando de psicopatia, a gente está falando de um transtorno de comportamento. Então, como que isso pode ser transferido ali de pais para filhos como uma característica genética? Se você se interessou pelo assunto, fica aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou psicanalista, escritora e astróloga, eu faço atendimentos presencial online e hoje a gente vai falar sobre essa questão de como que a gente pode ser herdeiro da gente mesmo. Bom, a base da nossa conversa vai ser sobre esse livro, Psicopatia como Herança, então vamos começar entendendo a própria palavra. A definição da palavra psicopatia já é bastante confusa, porque ela sugere uma doença da mente, mas psicopatia não é doença, é uma característica, é um transtorno de comportamento. Então, tudo aquilo que a psiquiatria não consegue definir, ela acaba classificando como um transtorno. Por isso que hoje esse termo psicopata já não se usa mais, né? A gente não usa mais essa nomenclatura para identificar uma característica numa pessoa. É mais comum você ouvir coisas como narcisista, uma personalidade antissocial, do que um psicopata mesmo. E também não existe um exame específico que seja capaz de definir essa característica numa pessoa. Ou não existe um diagnóstico que é feito a partir de um marcador genético ali para definir isso numa pessoa. O diagnóstico ele acaba sendo feito através de históricos familiares, de identificação talvez de traumas na infância, avaliação de conduta, mais um exame que vai dizer se tal marcador genético está ali, isso não tem. Na verdade existe ainda uma discussão muito grande sobre isso, porque em algumas situações esse comportamento antissocial ele pode aparecer depois de algum trauma que causou ali alguma alteração cerebral. Existem até alguns casos documentados, mas para a grande maioria é só uma questão de conduta moral mesmo. O sociopata é uma questão de necessidade de reforma moral. Portanto, ninguém vai poder afirmar que isso é uma condição genética. Nesse caso, não é um gene que é passado de pais para filhos, mas existe alguma coisa que é passado, existe um hábito dessas pessoas que é passado, um comportamento que é passado. E a gente faz isso, a gente passa nossos hábitos comportamentais geração após geração. E isso acontece de diversas formas, seja lá numa tradição familiar, ou numa lealdade de comportamento, ou numa repetição de padrão oculto, que é o que mais acontece, porque a sua sombra também educa. O seu filho, ele vai ser educado através daquilo que você faz, através daquilo que você fala, e através daquilo que você não tem a menor ideia que você tem, aquilo que você desconhece sobre você mesmo, também educa. Então, quando a gente finge que não vê uma necessidade de mudar ali algum impulso de comportamento mais narcisista na gente mesmo, a gente está estabelecendo ali uma herança de comportamento narcísica nos nossos filhos. O ambiente que a gente acaba co-criando através das nossas atitudes contribui muito na formação de um caráter saudável ou doentio. E a neurociência ela acaba que nomeia isso de epigenética. Para quem não sabe o que é epigenética, ela é o estudo da modificação da expressão dos genes sem uma alteração na sequência do DNA. Então é um campo de pesquisa que investiga como que os estímulos ambientais eles podem ativar alguns determinados genes e silenciar outros. Por isso que hoje os transtornos de personalidade eles têm nome, porque depois de tantos estudos eles têm nome, não é mais só o psicopata que existe, tem muitos outros, a gente tem o borderline, tem o histriônico, tem o paranoide. No caso do personagem central dessa história aqui, é o sociopata narcisista, e eu procurei descrever a forma de agir do psicopata narcisista com muitos detalhes e exemplos de como que isso acontece no dia a dia, porque até o momento de eu entender sobre essas questões, eu também percebi o narcisista como aquela pessoa que se ama demais, que se valoriza mais, que valoriza mais as próprias características e que menospreza os outros. Mas não é só isso. O psicopata narcisista, ele sente prazer em ver a outra pessoa sofrer.
E aí que ele acaba tendo alguns comportamentos que são bem clássicos, como a mentira sistemática, o descontrole emocional, de que chora demais, ou fica muito bravo, qualquer coisa tira essa pessoa do prumo e ela fica muito irritada. Então eles têm um incrível talento para acabar com todas as datas comemorativas, a greve de silêncio como uma forma de manipulação, uma forma de punição também. Já que falamos de manipulação, a manipulação financeira também é um marco importante, porque o narcisista ele precisa criar uma forma de dependência, ele precisa prender a vítima dele. Outro ponto interessante são os pequenos gestos aleatórios ali de generosidade que acaba que confunde a vítima. A pessoa fala, nossa, como é que eu pude pensar tão mal de uma pessoa que é tão legal, olha o presente que ela me trouxe, né? Então isso confunde a vítima e muito, mas muito egocentrismo mesmo, e é exatamente por isso até que eles não são diagnosticados, porque para eles quem está errado é sempre o outro, eles estão apenas dando o que o outro pediu. Então jamais que uma personalidade narcisista ou alguma personalidade com algum transtorno de comportamento muito marcante, jamais eles vão procurar um tratamento por iniciativa própria. E no caso dessa história aqui, o sociopata narcisista, ele nunca foi diagnosticado, né? Então, como é que ele estabeleceu os laços na vida dele? Como é que ele construiu uma família? E como que a sombra dessa personalidade narcisista dele contaminou o inconsciente de todo mundo que se relacionou de uma forma mais íntima com ele? Nesse sentido da epigenética mesmo. É claro que, a partir dessa interação doentia, não era difícil da gente imaginar que outros comportamentos doentios surgissem naquela família, na família que ele criou. Então, a gente acaba encontrando nesse livro também algumas observações sobre outros transtornos de personalidade. Eu discorri bastante sobre a personalidade borderline, o paranoide, o esquizoide, o histriônico, e por que cada um desses transtornos de personalidade se manifestou naqueles membros ali da família, né? Que é uma história inspirada numa história real, né? Na minha história de vida. E tem também um estudo sobre o mapa astral de cada personagem dessa história como uma outra forma de decodificar o comportamento individual de cada um dessa história aqui. Esse livro, então, ele vai trazer questionamentos sobre quais foram as histórias que se antecederam nesse núcleo, que ainda mantém todo mundo amarrado nessa repetição de padrão de dor, de sofrimento. E qual é a sintonia de vibração que mantém todas essas pessoas agrupadas? Porque sim, existe uma sintonia nessa ligação, seja por afinidade de pensamento, seja por lealdade de comportamento. Mas existe alguma coisa que mantém essas pessoas presas umas nas outras ali século após século, repetindo o mesmo padrão de comportamento doentio. E é exatamente isso que torna a gente herdeiro da gente mesmos. Nós nos condicionamos a repetir as nossas próprias dores, causando outras dores, porque simplesmente a gente não sabe agir de outra forma. E é assim que a gente vai formando esse pacto de lealdade com o sofrimento, geração após geração. Então a questão de ser herdeiro da nossa própria psicopatia, ela está além das características físicas. A gente precisa entender sobre as dores da alma que se tornam doenças ou comportamentos doentios, como os transtornos de personalidade. Isso não está só no DNA, porque não se trata de uma dor física, é uma dor da alma. É como se fosse uma cicatriz marcando um jeito de ser de cada pessoa. Então, como que a medicina poderia explicar o que é uma doença do corpo, quando na verdade a gente está falando de uma doença da alma? É claro que para isso eu fui pesquisar lá no DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, e lá existe um ponto muito específico que me chamou bastante atenção, que é o CID-10. Esse parágrafo, ele fala sobre os estados de transe e de possessão, mas eu não vou entrar no detalhe disso aqui, porque eu falo bastante sobre isso lá no livro, ou sobre o quanto que nós podemos ser a nossa própria obsessão com os nossos comportamentos perversos e egoístas, né? Mas eu não vou falar sobre isso aqui, porque o ponto que eu quero trazer agora é que a medicina menos ortodoxa, ela já está se abrindo
para esse questionamento, né, para a questão da herança moral e de como que um comportamento doentio pode trazer consequências para um núcleo, né, e daí vem essa questão da epigenética, como que uma pessoa moralmente adoecida pode interferir no desenvolvimento cognitivo das crianças e de todo mundo daquele ambiente ali. E para isso eu separei até um parágrafo aqui do livro que eu quero ler com vocês. As pessoas se agrupam ou se repelem de acordo com o padrão de valor com o qual se identifica. Se vivemos em guerra, se existe dor ou sofrimento no mundo, é porque ainda nos ocupamos demais com essa sintonia de pensamentos. Buscamos pessoas, lugares e atividades que correspondam às nossas afinidades. Cada um de nós está onde se coloca, onde se sintoniza. E nesse ponto não existe certo ou errado, vilão ou mocinho. Existe apenas aquilo que atraímos de acordo com as nossas afinidades. Somos herdeiros de nós mesmos, e se hoje lidamos com tantos transtornos emocionais, a culpa é nossa. Fomos nós que negligenciamos a nossa capacidade de amar e de nos responsabilizarmos por nossos atos. Enfim, pessoas, o convite é esse. Psicopatia como herança. Você encontra esse livro nas principais livrarias virtuais ou direto no site da editora. Vou deixar aqui na descrição de vídeo, na descrição do vídeo a forma que você encontra. Mas por esse e-mail aqui, eu posso enviar para você também um exemplar autografado. Então, se você se interessou pelo assunto, manda o seu e-mail que eu envio para você, certo? Tchau, pessoas. Fiquem com Deus.